Boa noite. Se você é um daqueles que acham que vida de artista é moleza, bem, talvez você não conheça todos os lados dessa história. Funciona mais ou menos assim. Numa ponta da produção artística estão os patrocínios e suas condições de mercado. Estão também os editais públicos de fomento, que têm como objetivo fortalecer o tecido cultural da sociedade. Céu de brigadeiro? Não. Turbulência. Na outra ponta estão as iniciativas que fogem à lógica do mercado e correm à margem dos estímulos oficiais. Como sobrevivem os que estão nesta ponta e como garantem a permanência da arte que representam? Fazendo guerrilha. Simples assim. Guerrilha cultural é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa a atriz idealizadora do projeto Teatro de Quinta, Casa 17, Márcia Cruz, o escritor e organizador do projeto Noites Cartomantes, Wellington de Mello, e a bailarina e diretora do Grupo Experimental de Dança, Mônica Lira. Lembramos que você também pode participar do Opinião Pernambuco fazendo perguntas e comentários pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelas redes sociais Twitter e Facebook. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Vamos começar pelo Teatro de Quinta. Que guerrilha é essa? É uma guerrilha de resistência mesmo, porque como não existe, está tendo um sucateamento da cultura em Pernambuco, sobretudo no que diz respeito ao teatro, que é o segmento do qual eu faço parte. Você veja, o Teatro Barreto Júnior está fechado há 3 meses, o Santa Isabel e o de Dona Lindu, ele não faz temporada. O Apolo Hermilo já foi dito que será fechado para reformas. O parque está fechado. O parque está fechado, literalmente abandonado. Há mais de 3 anos, eu acho. E não tem perspectivas. Aí, por exemplo, o Apolo Hermilo, você imagina, tem as paredes do Hermilo estão assim, esfarelando. Uma casa, nada começa a esfarelar assim da noite para o dia. É preciso muito tempo de abandono. Então, o que a gente vê acontecendo com as paredes deste teatro é o que está acontecendo em relação à cultura, no que toca ao teatro. Não existe fomento de mercado. Então, o que eu pensei? Eu preciso, como teatro, precisa de um espaço. Eu, particularmente, já tinha experimentado a rua, então eu resolvi afastar os móveis e experimentar a minha casa. Então, eu iniciei fazendo teatro dentro de casa e depois eu aprofundei essa pesquisa indo para outras casas. Mas é um teatro de guerrilha, não é uma tentativa apenas de experimentar uma nova estética, é também isso, mas é também uma necessidade de se mostrar presente. Um gesto, uma atitude política. Uma atitude política e de fomentar que os artistas produzam, porque a gente precisa, nada melhor do que o exemplo, né? Então, se eu ficasse fazendo discurso, talvez não tivesse estimulado as pessoas. Mas, a partir do meu exemplo, muitas pessoas se estimularam a fazer projetos similares ou alguns outros projetos. Por exemplo, posso citar? Pode. O Tony Rodrigues, como é que é o nome? Esqueci o nome do grupo dele. Mas o Tony, por exemplo, agora tem um trabalho de literatura e teatro também, como o Teatro de Quinta, mas é um negócio chamado Segundas de Primeira com Teatro. Uma vez por mês, ele está fazendo isso dentro do espaço dele. Tem outros espaços também, outros projetos que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Tá bom. Wellington, me fale das Noites Cartomantes, aí na área da literatura. O projeto Noites Cartomantes é um projeto de leituras abertas, que é um desdobramento de um trabalho que a gente vem fazendo com editora. A gente tem uma editora chamada Mariposa Cartoneira, que é uma editora que faz livros artesanais com capas de papelão. E a gente vem fomentando essa discussão em torno da importância do texto literário. Muitas vezes nos eventos literários há muita pirotecnia em torno de coisas que são
circunstanciais ou acessórios. Conceituais. Mas às vezes o texto literário mesmo, às vezes é esquecido. Você vai para encontrar com o autor, que vai falar sobre determinado tema, tal, mas você não ouve o texto do autor. E a gente quis fazer uma coisa para voltar a isso, ou seja, um evento de leituras. E não é só assim, um recital, digamos assim. A ideia não é fazer nada performático. É fazer justamente o contrário disso. É o autor fazendo a sua leitura com a sua voz, com o texto lá, com o livro e tal. E a ideia é de fazer textos, leitura de textos inéditos, ou textos que foram recentemente lançados. Ou seja, fazer esse primeiro contato do público com o texto e fazer com que o autor também pudesse testar, digamos assim, em público aquele texto, ver qual é a recepção que ele tem. Normalmente o autor não é tímido, não? Mas é justamente por isso que a gente faz um ambiente totalmente controlado e sem muita pirotecnia, para que ele se sinta confortável. Você tem uma ideia, é uma cadeira. A gente está fazendo o evento com parceria do Café Cacho Alves, né, da Ivana, aqui em Santa Amaro, na Rua do pertinho, Lima. na Rua do Lima. Tem uma cadeira linda que a gente viu lá, uma cadeira de barbeiro. E a gente disse, não, vai fazer a leitura aqui, que é bem confortável, o autor fica na cadeira de barbeiro e com o seu texto lá. Então, na primeira edição, tinha tantos autores que eram... Na verdade, os 3 autores dessa edição que teve agora eram autores bem tímidos, né? A Micheline Verunski, o Everardo Norões e o Tadeu Sarmento. O Tadeu, inclusive, nunca tinha lido em público. E eu disse, não, fique tranquilo, você vai ter aqui o texto, o espaço, né? O público fica lá e não se preocupe. E a gente não pretendia fazer, por exemplo, essa coisa de bate-papo com o autor na sequência. Não é isso. Depois de fazer as leituras, os autores podem conversar com os seus leitores, trocar ideias, mas focar realmente no texto. Sempre ocupando espaços como esse, um café? A ideia, assim, a gente pensou especificamente no espaço da Galeria Café Castro Alves, porque tem um espaço bem bacana nos fundos, que serve de estúdio, que serve às vezes para ensaio também do pessoal do teatro. Mas a gente queria fazer num espaço assim, prioritário para a gente que tivesse silêncio. Então, naquele espaço a gente consegue ter um silêncio. Se acontecer de as edições migrarem para outro espaço, mas sempre seria com essa ideia de ser um espaço silencioso, que não houvesse outras interferências, porque o foco realmente é a leitura. Dentro dessa perspectiva de guerrilha, né, o que é que faz esse evento ser um evento de guerrilha? É um evento que a gente faz também de maneira independente, como de alguma forma autofinanciado pelo trabalho da editora. A gente faz esse trabalho de fazer livros artesanais, de dar oficinas, e isso ajuda a financiar o Noites. E, ao mesmo tempo, a gente faz o evento com o sistema de pague quanto quiser. Então, a gente incentiva as pessoas a pagarem enquanto elas acharem que vale a leitura. Passar o chapéu. Passar o chapéu. Que é uma coisa que em literatura ainda existe um certo tabu. As pessoas pagam, às vezes, R$200 para ir para um show de música, pago com editais e tudo mais, né? Às vezes federais. Mas para um evento de literatura, às vezes, tem essa coisa. E aí, a ideia era fazer um evento que tivesse sistema de pague quanto quiser, para mostrar que é possível fazer iniciativas alternativas sem necessariamente ter que recorrer sempre a editais. Não negando a importância dos editais. Né? Se eventualmente você pode acessar o recurso do edital, claro, você acessa, mas também isso não pode ser uma muleta que impeça as pessoas de fazer qualquer coisa. É sempre interessante você tentar fomentar o setor, criar coisas independentes e mostrar que é possível fazer. E quando você tem a possibilidade de ter um acesso ao edital, você tem acesso ao edital, mas se não, você também está fazendo outras coisas. Me incomoda às vezes ver eventos que precisam sempre ter do edital sem ter uma história prévia. Né? A gente tem eventos, por exemplo, que tiveram uma história prévia, como Nós Pós, de literatura, e que depois acessaram os editais. Mas eles tiveram Eles nasceram antes. Nasceram com uma proposta independente, então isso é bacana, né? Mônica, Guerrilha na Dança. Bem, assim, eu tenho o grupo experimental, né, o qual eu dirijo, e a gente tem 20 anos de percurso aí, de uma estrada, e eu não chegaria até aqui se não fosse realmente com muito trabalho, com muita luta, né, essa batalha diária. E eu acredito, assim, como Márcia, os espaços, né, na cidade, eles estão realmente ficando muito complicados, no sentido até de você conseguir acessá-los e ter a oportunidade mesmo. E
assim, a gente completou esses 20 anos e alguns questionamentos vieram na minha cabeça, assim, a gente aprovou, comemorou e tudo, mas por trás dessa comemoração tinha aquele sentimento, assim, sim, 20 anos dedicado a, né, um trabalho ininterrupto, a gente trabalhou durante esses anos todos sem parar. E aí você vê, nossa, como o segmento disso, né? Como é que eu vou dar continuidade a isso com a mesma energia, com a mesma força, diante de um cenário cultural que realmente está num momento muito crítico, do meu ponto de vista. Então, a gente tem, na verdade, um fator positivo, que é um espaço próprio, uma sede, onde a gente vem trabalhando, onde a gente cria, onde a gente dá aula, oferece aula para o público. Você tem esse espaço há quanto tempo? Então, o espaço tem 14 anos, fica no Recife Antigo, na Rua Tomazini. Ele passou por várias configurações durante esses anos, justamente por conta desse movimento assim flutuante que a gente passa, né? Até por conta dos editais. Então, hora você aprova, hora você não tem. Então, a gente sobrevive realmente do que faz. Então, quando não chega, tudo, né, fica realmente... E aí você manter um espaço físico é sempre muito complicado. Então, tiveram várias parcerias durante esses anos todos. Então, em alguns momentos, algumas pessoas entraram com outros grupos e a gente fazia como se fosse um condomínio para manter esse espaço e a gente não fechar. E, por último, a gente teve uma parceria muito importante que foi com o Coletivo Angu de Teatro. Eles ficaram lá conosco e, assim, foram... fundamentais para que a gente realmente não fechasse, porque o desespero era assim, entregar e aquele prédio ia virar mais um bar, mais um escritório ou qualquer outra coisa e a gente ia perder um espaço de arte onde tem toda uma história, né? Para trás de formação, a gente trabalha com formação, com várias coisas, assim, várias ferramentas para poder realmente dar continuidade. Então, e aí veio essa ideia de tentar realmente, de novo, fazer esse esforço, pensar, articular, ver formas e aí a gente sempre viaja, a gente tem muita possibilidade de viajar, de fazer circulação e na nossa cidade a gente dança pouquíssimo. Então a ideia era realmente fazer com que o espaço pudesse abrigar. E dança pouquíssimo por quê? Por falta de espaço? Por essa dificuldade, né? Por quê? Não, então, principalmente pelos teatros, né? Assim, são poucos, não abrigam e tem toda essa problemática que a Márcia já citou. E aí, obviamente, o artista ele precisa estar em cena, né? O trabalho dele, o resultado é a cena. Então, por mais que a gente dê aula e tudo mais, assim, a satisfação, a realização é realmente a cena. Então, a gente fez uma reforma no espaço com iniciativa própria. Então, de todos esses últimos cachês, enfim, fiz uma economia, a gente reformou, até porque é um prédio antigo. Então, tem toda essa questão da manutenção, que são os problemas dos teatros aqui. Então, se não há manutenção, ele se acaba, porque são prédios antigos. Estou aqui pensando, você falou que criou esse espaço por uma necessidade de sobrevivência. Isso. Márcia falou da precariedade dos teatros locais, né? Assim, alguns fechados e outros funcionando precariamente. Vocês que foram buscar café, bares, quer dizer, iniciativas privadas que abrem pequenos espaços para iniciativas como essa. E estou aqui pensando, se não, e vou pedir a opinião de vocês, se não seria um caminho, porque os teatros são de difícil manutenção. É caro você manter um teatro, por exemplo, do porte de um Santa Isabel, do porte de um Teatro do Parque, do porte de um Dona Lindu. E muitas vezes esses teatros não são os espaços ideais para a produção local, né? Que tem um público menor do que as produções nacionais, enfim. Estou aqui pensando com os meus botões, se não seria um caminho, e aí para o poder público pensar sobre isso, de o Recife ter pequenos espaços e aí já inspirados na iniciativa dos artistas que sem dinheiro vão lá e abrem e mantêm né, suas pequenas casas de ensaio de espetáculo, se o Recife não poderia ter esses espaços que não têm a infraestrutura de um teatro convencional, imaginando que é uma manutenção mais barata e que poderiam existir num número que pudesse comportar a demanda
dos grupos locais. O que acham vocês? Eu vou me posicionar da seguinte forma, olha. Primeiro que Pernambuco é um dos estados do Nordeste que tem o mais alto PIB. É um estado riquíssimo, Pernambuco, graças, né, ao esforço de todos nós. A maioria das pessoas, eu acredito que a maioria da população pernambucana também paga os seus impostos regularmente, sabe? No entanto, por alguma coisa que eu, como artista, e eu, como cidadã, desconheço, a Secretaria de Cultura não consegue receber uma verba há muitos anos que mantenha, que consiga fazer o que ela conseguiu fazer, economizando dinheiro de cachê. Aí a Secretaria de Cultura não consegue fazer manutenção dos espaços públicos, não é espaço privado, é espaço público. Qual é a repercussão disso para mim que sou artista, ou seja, eu sou uma profissional? É que eu fico sem espaço para trabalho. Qual é a repercussão disso para a população? É que a população fica sem acesso a um bem cultural que ela paga. Então, eu concordo com você. Deveriam ter, e existem muitos equipamentos culturais na cidade, na verdade, existem muitos, mas eles deveriam ser tratados com um pouco mais de responsabilidade por parte do governo, tanto municipal como estadual. E as iniciativas autônomas, como as nossas, deveriam sim. Por exemplo, a Mônica tem 20 anos de estrada. Como é que o percurso dela ainda não foi absorvido de alguma forma dentro dentro do programa de governo da Secretaria de Cultura, algum tipo de ação do trabalho dela? Está entendendo? Porque 20 anos dentro de uma sociedade promovendo formação produtos artísticos. Formação, pesquisa. Formação, pesquisa, porque o artista, isso é uma coisa interessante que a Mônica estava colocando, eu como artista, eu não posso ir para uma mesa de bar, filosofar sobre, não, porque eu acho que literatura é isso, eu acho que teatro é isso, não sei. Não, eu preciso do campo de ação, o meu campo de trabalho artístico é a cena. Então, se os teatros estão fechados, porque o Barreto Júnior está fechado. O Santa Isabel e o Dona Lindu não nos recebem, que somos locais, assim, para a temporada, não é verdade? E o Apolo Hermilo também está. Então, se não tem esses espaços deveriam ser centros de pesquisas. A gente poderia apresentar projetos onde os grupos ou os atores deveriam, nesses espaços, no Santa Isabel, no Dona Lindu, não apenas no Centro Apolo Hermilo, está entendendo? Deixa eu te interromper um pouquinho, a gente retoma essa conversa daqui a pouco, eu vou ter que fazer um intervalo, é um intervalo curto, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é guerrilha cultural. Você pode participar do nosso programa fazendo perguntas e comentários, mandando essas perguntas e comentários para o nosso e-mail, para o nosso Facebook e também para o Twitter, e a gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. Guerrilha cultural é o tema de hoje do nosso programa. Participam a atriz idealizadora do projeto Teatro de Quinta, Casa 17, Márcia Cruz, o escritor e organizador do projeto Noites Cartomantes, Wellington de Mello, e a bailarina e diretora do Grupo Experimental de Dança, Mônica Lira. Wellington e Mônica, eu queria a opinião de vocês se esses equipamentos culturais de menor proporção, de infraestrutura mais barata, não poderiam ser uma alternativa para a cena cultural do Recife. Então, eu acredito que sim. O que eu também penso é que se existe já uma deficiência em conseguir manter os teatros, eu acho que ter mais um compromisso com outros espaços alternativos, isso aumentaria essa responsabilidade, né, dos órgãos que não estão conseguindo, nesse momento, tê-los adequadamente para atender a população. Mas eu também penso no seguinte, que talvez iniciativas, quando a Márcia fala, né, realmente eu não consigo entender,
que, isso eu já falei em outros momentos, que Pernambuco cresceu tanto, né? A gente tem um estado rico e a cultura ela está realmente passando por um momento dificílimo. E eu acredito que possa ter, talvez, umas iniciativas dos políticos e das pessoas que têm acesso aos empresários. Eu fico pensando, né, determinadas empresas que chegam aqui, que queiram, né, sim, chegar na cidade e inovar naquele lugar, se não teria um diálogo, um discurso com os órgãos para, de repente, eles investirem em contrapartida através da Lei Rouanet. Não é nada de fazer alguma coisa em relação à cultura, porque a gente está num estado que produz muito. Todas essas iniciativas me faz pensar também de que talvez em outros centros, em outros lugares do Brasil, isso não acontecesse, porque é um estado e é uma cidade que produz muito, né? Cultura, e aí tem todo o instrumento, né, de financiamento do Funcultura, que possibilita que as pessoas... Então, hoje em dia, tem muitos produtores, muitas pessoas se debruçando nesse fazer, nessa contribuição. Então, as pessoas estão naturalmente contribuindo para que a cultura realmente consiga criar novos espaços, criar novas ideias, abrir novas perspectivas. Então, a gente tem uma veia muito pulsante nesse sentido. E talvez iniciativas dessa forma, o que a gente precisa é, de repente, olhar realmente para esse lugar da cultura que acredito que nesse momento esteja precisando de iniciativas, de ações, de pensamentos, né, em relação a isso, de como solucionar ou diminuir, né, essa fragilidade que o artista encontra, porque a gente exporta talentos, né? Pernambuco é um celeiro assim de artistas que vão embora, que precisam ir embora para sobreviver. Áreas, né? Muitas áreas. Na maioria das áreas. Assim, eu que trabalho com dança e trabalho com formação, muitos bailarinos que passaram por mim tiveram que ir embora, porque realmente chega um momento, né, que não tem como você se manter e ter uma vida realmente só artista. Você precisa ter outras atividades e isso acaba prejudicando o resultado, né, final, né, do seu trabalho. Wellington, além do Noites Cartomantes, você conhece outros projetos assim nessa linha da guerrilha na área da literatura? Olha, o projeto que eu já tinha citado, o Nós Pós, né, que é um projeto que começou em 2007, que já teve um momento independente, recentemente vem aprovando no edital do Funcultura, então acho que uns 2 anos, mais ou menos 3 anos, eles têm acessado esse recurso. Mas tem muitos grupos, na verdade, que organizam recitais, saraus. Por exemplo, tem o Sarau da Boa Vista, o pessoal que já faz isso há muitos anos, que sempre acontece. No caso da literatura, é diferente, né, do espaço de vocês, porque não tem a necessidade, dependendo da proposta, não tem a necessidade cênica, por exemplo, tão específica de toda uma preparação. Mas tem muitos grupos que fazem as suas atividades de maneira independente, não só aqui em Recife, mas em Olinda também. Você tem grupo em Jaboatão. Se você vai para o interior do estado, aí você realmente tem muita gente que está fazendo coletivos. Em Garanhuns, por exemplo, como o pessoal do Carbureto. Existe o pessoal em Belo Jardim, que agora está se organizando também, inclusive conseguiram acessar um edital do Viva Leitura, então faz atividade de formação também. E aí tem, digamos assim, polos que têm uma produção literária muito importante, sem falar no sertão do Pajeú, que aí você tem, inclusive, a organização de poetas e tudo mais, o pessoal que já vem fazendo isso há muito tempo. Agora, falando um pouco dessa necessidade, né, de se requalificar os espaços, de construir outros espaços, acho que na política atual que a gente tem, os editais ainda são, embora haja questionamento sobre a viabilidade dos editais, se realmente seria a melhor política, é a política que a gente tem atualmente. Não sei se salvo engano, tem alguma linha de manutenção de espaço? Tem. Tem programação de espaços. Programação de espaços, né? Que acaba atingindo também a manutenção. Né? Mas, por exemplo, o que eu queria falar é o seguinte, por exemplo, o Movimento Dança Recife tem um trabalho muito importante nessa coisa de cobrar o poder público. Eu acho que o setor precisa se organizar, a sociedade civil precisa se organizar.
Na literatura a gente tem uma dificuldade muito grande porque há um individualismo muito grande. Por exemplo, agora vai ter um fórum, o Fórum de Defesa da Biblioteca Livre, Leitura e Literatura, que vai acontecer no próximo dia 18, terça-feira. E a gente está mobilizando as pessoas para que elas vão e participem, porque tem justamente as demandas para o setor de literatura. O pessoal de dança é muito organizado. Então, eu, inclusive, fui uma das fundadoras do Movimento Dança Recife, com mais 2 pessoas, Marcelo Sena e Marília Hammer. E óbvio que eu, inclusive, hoje estou na gerência de dança da prefeitura e, recentemente, e esse histórico, assim, de estar fora, né? É a minha experiência primeira agora na gestão pública, mas eu já milito politicamente há muitos anos por conta do movimento. Então, o movimento, ele realmente conquistou muitas coisas. O curso hoje de dança na Federal foi uma ação totalmente do movimento. Assim, a gente, inclusive, praticamente entrou na universidade, ajudou a escrever o projeto. Foi uma luta muito bonita e as representações dentro do governo do Estado e no município também foi uma conquista do movimento. Pautada, né? Da gente de ter um representante, hoje eu estou, mas assim, já tiveram outras pessoas de dança, para poder realmente fazer essa interlocução e realmente estar lá dentro atuante, né? Porque eu acredito que a gente, enquanto artista, a gente é da ação. E a gente tem essa inquietação natural de não ficar, de não esperar. E eu acho que é isso que eu espero, que eu lá dentro eu possa realmente tentar colaborar e mudar um pouco esse cenário, obviamente com a ajuda dos meus colegas que militam já há muito tempo. Então, acredito que isso é muito importante, a organização dos movimentos, né, das linguagens, para que realmente a gente possa, porque isso é fato. Todas as conquistas que a gente teve, e somos, inclusive, reconhecidos nacionalmente, a gente tem um assento no governo federal, o movimento de dança vai para as reuniões. Então, assim, a gente tem, inclusive, é citado em vários movimentos no Brasil, enquanto um movimento extremamente organizado e, de fato, a gente tem o reflexo disso na nossa arte, né? Olha só, há pouco a prefeitura acenou com a possibilidade, mais do que a possibilidade, a decisão de transformar o Festival Recife do Teatro Nacional em bienal. O Festival de Dança e o Festival de Teatro ficariam intercalando. E não aconteceriam mais anualmente como era até agora. Isso gerou uma insatisfação muito grande na classe artística, as pessoas se mobilizaram, enfim. O que eu quero saber de vocês é o seguinte: se essa possibilidade de transformar o Festival de Teatro, o Festival de Dança em bienais, se são um reflexo direto dessa crise que vocês apontam aqui no universo cultural do Recife de Pernambuco, se é um sintoma. É um sintoma grave, porque você imagina que o Plano Municipal de Cultura foi discutido durante vários anos, foi aprovado, se não me engano, em 2009, o decênio 2009 e 2019, né? Foi aprovado, mas a lei não foi sancionada, até hoje a lei não foi votada. Então, o plano ficou, de 2009 para 2014, são 5 anos, né? Então, a lei ficou está ainda, como uma referência, ainda não é legal. Então, dentro desse plano, esse plano é muito importante. Por quê? Porque o Plano Municipal de Cultura primeiramente, ele foi construindo ainda, dialogando com os conselhos, que é a sociedade civil e tal, e os governos, né? Depois que afinaram-se esses discursos, do qual eu não participei, mas eu tenho consciência, depois que tudo isso foi afinado, foi finalmente colocado lá em votação, até hoje não foi votado. Então, isso denota, você imagina, olha, no decênio, 2009 a 2019, foi colocado em questão em 2008, estamos em 2014, novembro, até hoje não foi votado. Então, isto mostra que cultura em Recife, né, um município, não é uma coisa que é pauta. Se fosse, já teria sido votado. E aí, qual é a fragilidade que nos toca? É que fica tudo, por exemplo, lá tem que o festival, esses festivais
são ações importantes e que devem acontecer. Mas como não é lei, obviamente que a secretaria, né, pode avaliar, eu posso estar falando uma besteira, mas de onde eu entendo é isso, a secretaria pode avaliar que, não, agora a gente vai tornar bienal e comunicar, porque foi isso que ela fez, ela comunicou através da imprensa à sociedade em geral, não só aos artistas, né? Não teve um diálogo. Então, eu acho que sim, é um sintoma grave, sabe? Não existe diálogo e não existe interesse. Qual é o valor da cultura para o Estado e para a Prefeitura do Recife? Porque parece que não tem valor nenhum. Não se conversa com os artistas, não se investe nos equipamentos existentes, os equipamentos estão ocos, porque eles estão sucateados. Eles não estão apenas caindo aos pedaços, eles estão sucateados. Os artistas que ocupam aqueles espaços, eles geralmente têm que locar som, luz, etc., para poder fazer... Você paga duas vezes, você paga porque você paga o seu imposto e você paga para poder usar. É uma coisa assim, um contrassenso. E isto dentro de um estado onde tem um PIB alto, e um dos PIBs mais altos, porque eles são setoriados, é o de serviços, é muito estranho, porque a gente também é serviço. Por que a gente não está recebendo isso? Por que a Secretaria de Cultura, como é esse orçamento? Não tem clareza para a gente, não tem diálogo, né? Então, é um sintoma grave. O que a Prefeitura alegou foi falta de recurso? Então, eu participei essa semana, inclusive, de uma reunião com Dona Leda, né, na secretaria, onde ela recebeu... Leda Alves, secretária de Cultura do município. Secretaria de Cultura do município, onde ela recebeu alguns segmentos de dança e teatro para essa conversa. E nesse momento, ela, na verdade, se desculpou, né, por ter feito, realmente, tomado a decisão sem ter essa comunicação prévia com os artistas e discutir de melhor forma, e ficou de rever, né, e terá, acho que agora no início de dezembro, uma nova reunião com as pessoas. Os artistas também vão propor algumas alternativas, mas o que ela falou é exatamente a crise financeira que o país vem passando, assim. Então, um ano muito complicado politicamente, né? A gente teve a Copa do Mundo, enfim... eleições. Exatamente. Então, assim, as eleições e fora toda essa questão do governo federal em relação ao Estado como um todo, né? Dessa ruptura aí, dessas relações. Então, isso tudo afetou completamente os investimentos para o Nordeste, principalmente para Pernambuco. Então, existe toda realmente uma dificuldade financeira da Prefeitura realizar. A gente acabou... Eu entrei na Prefeitura no momento do Festival de Dança. O festival estava começando, eu assumi, ele já estava todo pronto. E eles fizeram com recursos, eu trabalho diretamente com o Romildo Moreira, que é o chefe de artes cênicas, e foi uma luta muito dele, pessoal, de não deixar realmente o festival não acontecer, porque a verba foi pouquíssima. Então, a partir de parcerias foi que ele foi realizado. Obviamente, não foi o ano ideal, o festival ele tem realmente problemas, ele precisa ser rediscutido e ter realmente formas de captar recursos que não sejam só do governo, mas da iniciativa privada, de uma forma... Então, essas coisas todas vão precisar de todo um cuidado e das pessoas que estão atuantes agora e querem tentar solucionar, ajudarem. Acho que é um fortalecimento que precisa existir e uma sensibilidade nesse olhar desse gestor, porque eu acredito que a gestão é feita pelas pessoas, né? Então, assim, são as pessoas que fazem as coisas, não é um instrumento lá, não, são as pessoas. Então, existe o querer realmente e a vontade de realmente realizar, de buscar, de entender essa dificuldade, de querer solucionar e de pegar os artistas e escutar, pedir, porque eu acho que é assim que a gente vai realmente tentar sair e transformar esse momento. Mas, enfim, o resultado disso é que a possibilidade muito grande de não se tornarem bienais e realmente eles ficarem tendo... O de teatro esse ano não terá, mas dele
talvez voltar a ficar sendo anual. E ser anual. Exatamente. Para a gente terminar, porque o tempo desse bloco está acabando e voltando para a guerrilha, a programação do Noites Cartomantes agora para o mês de novembro, é mensal o projeto? É mensal, sempre numa quinta-feira, a gente escolhe normalmente a terceira quinta-feira. Na próxima quinta-feira, na verdade na próxima semana, dia 20, a gente vai ter, que é o Dia da Consciência Negra, né, por sinal, a gente vai ter 3 leituras, a Maria Alice Amorim, lendo Ilha do Fogo, o Jonatas Onofre, que é um jovem poeta, a gente sempre fica garimpando essas coisas, né? Tem uma poesia bem, bem forte. O segundo também, o Fred Caju, 2 jovens poetas. O Jonas Onofre lê Entre o Tigre e o Eufrates e o Fred Caju lê As Tripas de Francis Conceição por Ela Mesma. O local já está definido? É no espaço do Café Castro Alves, ali na Rua do Lima. 8 da 280. noite? A partir das 8, pontualmente, a gente começa às 8, porque cada autor lê 20 minutos. 22 minutos, na verdade, porque tem uma brincadeira com essa coisa do Noites Cartomantes, é porque cada autor é representado por um arcano do tarô. E a temporada, ela fecha quando as 22 cartas, os arcanos maiores são fechados. Então, cada autor, a próxima semana é o Imperador, a Imperatriz e o Enforcado. E no final, passando o chapéu. No final, passando o chapéu. Mais um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa no Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é guerrilha cultural. A gente volta já. Estamos de volta. Guerrilha cultural é o tema de hoje do nosso programa. São debatedores a atriz Márcia Cruz, o escritor Wellington de Mello e a bailarina Mônica Lira. Voltando para a guerrilha, aí, Márcia, eu queria voltar para aquele ponto da falta de espaços, né, para os artistas se apresentarem, principalmente os artistas do teatro. E queria tocar num ponto do seu projeto, que talvez seja um ponto de maior radicalidade, que além de buscar um espaço alternativo, que é a sua própria casa, você começou o projeto assim, depois você partiu para casas de outras pessoas, quaisquer que sejam elas, que oferecem a casa para funcionar como um teatro, entre aspas. Eu queria que você falasse sobre esse ponto de radicalidade do projeto. Pois é, isso é um aspecto o Teatro de Quinta, ele trabalha, ele dialoga teatro e literatura. E eu não estou trabalhando com dramaturgos, eu estou trabalhando com literatura, autores pernambucanos. Só pernambucanos? Nessa fase. Nessa fase foi. E aí, inicialmente eu comecei na minha casa e depois eu fui, a partir de agosto, entrando na casa dos outros. Você vê que não é só você que é louco, né? Outras pessoas também são loucas, né? Que bom. E acolhem. Um louco basta outro. E acolhem. Então, tem sido uma experiência de pesquisa mesmo, de investigação, trabalhando com memória, porque você encena dialogando com os quadros das pessoas, os móveis, os sofás, almofadas, né? E a encenação fica também muito próxima. Então, o ator ele tem um outro corpo. O corpo do ator ele não pode ser o mesmo corpo do ator que atua num palco, que atua numa rua, né? E tudo isso é interessante para a gente enquanto, de novo, artista. Né? Exato, artista, investigador, pesquisador e tal. O que, para mim, o que o Teatro de Quinta faz, assim, de mais, que eu acho... É uma borboletinha. É uma borboleta, né? É uma coisa boa. O que eu acho mais interessante? Também interessante. É o fato de que a gente, quando entra na casa dos outros, a gente não sabe bem, porque você tem a literatura.
mas você ainda não sabe qual é o espaço físico que vai te abrigar, porque a gente fica produzindo, né, paralelamente. Ah, então vai ser ali. Quando você chega no espaço físico, o espaço físico também diz para a encenação. Entende? Existe um diálogo também com a arquitetura do espaço. Eu tenho curiosidade. Você não tem uma Não prévia disso? Isso Queria eu ter. Ah, que bom. Esse aqui é bom. Eu acho muito legal. Você bacana. tem dificuldade para encontrar pessoas que cedam a casa para que ali se realize um espetáculo de teatro? Olha, tenho e não tenho. Tem muita gente que se oferece e tal. Aí na hora que eu digo, oi, olha, você se ofereceu, eu tô aqui, tá? Olha, eu pensei melhor. Desiste de última hora. Né? Quando chega junto. Foi Não, no porque momento, não é assim, de última hora não, né? Vamos lá, eu fiz agora em agosto, aí agora em novembro eu precisei. Aí acionei aquelas pessoas de agosto que tinham dito, entendeu? Então elas vão repensando, então, mas são muitas pessoas que se propõem. Então em algum momento eu encontro. É claro que dá uma angústia para mim, né? Porque eu estou produzindo, gente, fique calmo, vai dar tudo certo. Eu sei que sempre dá certo, mas é uma angústia. Mas sempre acontece, chega, mas eu não sei que espaço é esse. E aí, quando ele vem, ele dialoga com a obra. Então, daqui a pouco eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre o próximo espetáculo do projeto Teatro de Quinta. Antes disso, eu queria ler aqui para vocês um comentário da Refinaria Cultural, mandou esse comentário por e-mail. Neste domingo, a partir das 14 horas, ocorrerá a primeira ação do coletivo Levante, no coreto da Praça do Carmo, em Olinda, com música, poesia, artes plásticas e debates, que nasceu durante as eleições nas redes sociais, em debates que englobavam o futuro da cultura nacional. Após 2 reuniões presenciais, artistas de todas as linguagens culturais focaram no tema de ações de guerrilha cultural como foco principal para a subsistência do mercado local. Aí é um pouco aquilo que vocês colocaram, que é preciso uma mobilização da sociedade civil para fazer com que o poder público ande nessa direção de olhar com olhos mais atentos e criar medidas e estruturas que permitam a sobrevivência dessa cena cultural riquíssima que é a cena cultural de Pernambuco. Exatamente. Eu queria que você, por favor, Wellington, mostrasse alguns livros, que são os livros artesanais que você mencionou aqui no início do programa, e falasse rapidamente de novo sobre esse projeto. Esse é um movimento que existe, começou... Vou pedir para você deixar o livro quietinho para a gente poder mostrar. Um movimento que começou na Argentina, no começo dos anos 2000, e que se estendeu no mundo todo, que tinha a proposta de fazer livros artesanais com capas de papelão, reutilizado, comprado de catadores, por um preço mais alto do que normalmente o mercado pagaria, e envolvendo escritores, os catadores, artistas plásticos, para fazer livros baratos que pudessem fazer circular. Isso é uma rede que existe mundialmente, aproximadamente umas 200 editoras que trabalham. Aqui em Pernambuco, a primeira foi a Severina Catadora, que existe em Garanhuns. A nossa foi a primeira aqui de Recife, mas existe já o Pé de Letra, que é o André Ribas, que também faz livros artesanais e que ele vende numa bicicleta, que é bem interessante, ele sai vendendo. Existe a Comissão Cartoneira, que fica na Bomba Demetério. A gente capacitou o pessoal da Bomba para que se criasse um selo lá. Então, é um trabalho colaborativo, um pouco nessa coisa da guerrilha de... eles queriam publicar na Argentina, no começo dos anos 2000, durante a crise econômica, não tinham como publicar. Eles decidiram, por que não faz livro com capa de papelão? E aí vai um pouco na contramão do mercado editorial, porque você trabalha com o singelo, né? Ou seja, com o único. O essencial. Porque não tem 2 capas iguais. Vocês estão vendo aqui, eu estou mostrando, não tem nenhuma capa igual a outra. Né? Então a edição é a mesma dentro, mas o livro é totalmente artesanal. Então a gente tem essa coisa de estimular também que se criem outras editoras. Então a gente deu capacitação em Belo Jardim, por exemplo, onde se criou o Lara Cartoneira. A gente ajudou também na construção do Carranca Cartoneira, que é em Petrolina. Então a gente vem formando uma rede aqui em Pernambuco. Próxima semana a gente vai estar em São Paulo, fazendo o lançamento da coleção da gente 2014 e uma edição que a gente fez em parceria com uma cartoneira da Argentina, da Universidade de Córdoba.
Quantos títulos vocês já publicaram? A gente publicou 11 títulos esse ano, assim, do ano passado para esse ano. Primeiro foi um livro que eu escrevi para meu filho, maior, Aleph, que é autista. Eu escrevi O Caçador de Mariposas. É engraçado que eu estava vendo aqui a borboletinha passando, né? Só estava pensando no mariposa. E desde lá a gente publicou vários livros. Um dos livros que a gente publicou foi Inquebrável, Estelita para Cima, que entra um pouco nessa coisa da guerrilha, porque foi um livro que a gente fez em defesa do movimento Ocupa Estelita. E aí a gente reuniu autores de vários lugares do mundo, inclusive da Espanha, da Argentina, do Brasil também. São 48 autores. E aí todo o lucro da venda desse livro foi revertido em apoio ao movimento Ocupa Estelita. Os autores incidindo, de alguma forma, politicamente, através da sua arte. Então a gente tem essa coisa tanto de trabalhar no ponto de vista estético, mas também do ponto de vista ético, ou seja, de fazer uma intervenção de que a literatura seja também uma forma de intervir na realidade e de modificar também a realidade das pessoas. Quando a gente criou, por exemplo, o selo, inicialmente ele não pensava em fazer essas oficinas para ajudar a criar outras editoras. Mas, por exemplo, a Comissão Cartoneira da Bomba Demetério, hoje eu vi uma mensagem deles já com mais 2 livros que eles estavam publicando. Então, isso está gerando renda para a comunidade, está fazendo uma transformação realmente. Muito E bacana. que o fortalecimento também de unir, né, as linguagens, né, a literatura, o teatro, a dança e a música, enfim, que a gente possa realmente criar uma rede, assim, para tentar se movimentar nesses espaços e poder criar outras possibilidades. Eu tenho aí algumas imagens, são trechos de espetáculos que vocês montaram lá do grupo experimental. Tem um que me chamou muito a atenção. Enquanto a gente mostra as imagens, a produção vai cuidar disso agora, enquanto a gente mostra as imagens, eu queria que você me falasse de um espetáculo que me chamou muita atenção, que é um espetáculo que vocês dialogam com o edifício Holiday, o edifício lá de Boa Viagem. Eu queria que você falasse como é que vocês chegaram a esse tema, como é que vocês montaram o espetáculo e se é uma escolha de vocês uma interlocução com as causas do Recife, com as causas da cidade, como o Wellington aí sinalizou com a publicação que faz referência ao Ocupa Estelita. Então, eu vim de uma companhia chamada Companhia dos Homens. Eu trabalhava, e aí nós queríamos tentar fazer uma coisa diferente. O Grupo Experimental foi criado também nessa proposta, por isso se chama Experimental. Os artistas, e obviamente que no início não tinha nada determinado, foi uma coisa bem assim, daquele momento. E obviamente agora, nesses 20 anos, olhando as obras e vendo esse percurso aí, de fato a gente tem um trabalho que acabou nesse lugar aqui chamado Recife, em todas todas as histórias e sentimentos e principalmente das pessoas. Então a gente tem vários trabalhos que tem a ver com a cidade, com a arquitetura da cidade, enfim, tem um chamado Barro Macaxeira que fala da linha de ônibus Barro Macaxeira, que é um espetáculo dança-teatro que a gente tem assim, que tem uma linguagem mais dança-teatro que os outros não têm. Esse, por exemplo, o Holiday foi uma amiga minha que naquele momento assim eu estava criando e a gente começou a conversar numa mesa de bar, enfim. E aí eu me senti impulsionada a conhecer aquele universo, né, que chama. E aí descobri coisas assim, gente, isso e a pesquisa lá naquele momento Quincunce foi... é o nome do espetáculo. Isso. E aí eu percebi, nossa, isso aqui daria um filme, um livro, enfim, tantas coisas, mas como falar de tudo isso com o corpo? Então isso foi uma dificuldade que a gente encontrou, foi um desafio, mas que foi extremamente importante. Com esse espetáculo a gente foi, inclusive, viajou para 2 festivais aqui na América do Sul, no Peru, e assim, é uma história hoje que faz parte desse momento do experimental. A gente fez um espetáculo chamado Conceição, criou em 2007, que fala da festa da Nossa Senhora da Conceição. Eu fiz uma pesquisa chamada Ilhados, que foi um projeto desenvolvido pela Funarte, que trata dessas relações das ilhas, né? Porque a gente trabalha no Recife Antigo, e dessa pesquisa resultou em 3 obras, e aí virou uma trilogia. O Recife são 3 ilhas, né?
Na verdade, assim, esse projeto a gente trabalhou a Ilha do Recife Antigo e Fernando Noronha por causa de uma relação pessoal, porque eu nasci lá, enfim. Uma loucura, assim, de artista mesmo. E a gente está estreando um espetáculo que é o final dessa trilogia, que chama Pontilhados, que foi aprovado pelo Funcultura, que ele vai ser todo na rua, dentro do bairro do Recife, na ilha lá do Estreia Recife. quando? Então, a previsão é, dependendo do Da dinheiro liberação ser dos liberado, recursos. os recursos serem liberados, no primeiro semestre agora, talvez abril ou maio, possivelmente. Mas a gente tem uma estreia anterior a isso, sem recurso, porque a gente não pode ficar refém dos editais. Né? Os artistas não podem ficar reféns a isso, porque realmente nem os editais vai abarcar todos os artistas. Nunca vai ter dinheiro para todo mundo. Nunca vai ter. E a gente vai estrear um trabalho provavelmente agora em janeiro. E que vai ser lá no espaço, até para a gente poder movimentar. No Espaço Experimental. Isso, o Espaço Experimental é uma dessas iniciativas agora, depois dessa transformação de tentar manter o grupo em cena. Nós estreamos e ficamos um mês lá com o Lumen, que é um trabalho nosso antigo que fez parte da comemoração, e agora a gente vai começar. Ele é aberto para a cidade, eu quero divulgar para os artistas que tenham interesse de fazer temporada. A gente equipou com o mínimo de possibilidades que a gente tinha, de som, de luz e tudo, mas tudo, obviamente, um espaço alternativo que as pessoas apareçam para conhecer e ver se interessam. A gente vai ter uma temporada agora que começa dia 22 com Madeleia, com o Henrique Celibi, e depois a gente vai fazer um trabalho de dança com Juan Guimarães, que é um bailarino daqui, mas que está morando fora, que chama Por um Fio em Lã. Enfim, tem muitas coisas, acompanhem e apareçam e prestigiem para poder a gente mudar esse cenário, né? Renato Vale mandou um comentário também por e-mail. Os equipamentos de artes visuais também vivem de forma precária. Sai governo, entra governo, municipal ou estadual, e as secretarias de cultura estouram seus orçamentos nas festas dos ciclos, especialmente carnaval. Nada contra os eventos, mas o dia a dia dos equipamentos tem que ser priorizado. Gasta-se mais em um dia de shows no carnaval do que durante um ano de museu ou teatro. O Murilo Lagreca chegou a ter R$0 da prefeitura na gestão passada. A situação não é só crítica, a situação é vergonhosa. Palavras de Renato Vale. E você está com um novo espetáculo agora no Teatro de Quinta, que estreia amanhã. Isso, estreia amanhã. O Teatro de Quinta da Casa 17 ocupa casas, residências, né? Residências habitadas. Então, normalmente, a gente não divulga o endereço. Só por e-mail? Só por e-mail. Aí você faz a solicitação da reserva, e aí você recebe toda a orientação, como chegar a tal, para preservar um pouco a intimidade lá da casa. Mas estaremos estreando amanhã os textos de Adriene Mirtz, que é uma autora pernambucana maravilhosa. Mora em São Paulo. Mora em São Paulo. Gente, os textos da Adriene são fantásticos, porque eles trazem muita imagem. Não posso contar. Sabe, isso faz parte da metodologia. O autor, o autor, ele não sabe quais são os textos que vão, entendeu? Aí na estreia ele vai lá cheio de suspense e ele descobre, porque nós escolhemos. Eu peço para eles disponibilizarem o que eles quiserem, né? Disponibilizar o que eles não quiserem, eles não disponibilizam. E a partir do que eles disponibilizam, a gente seleciona, os atores selecionam os textos e tal. E aí, eu não posso dizer por isso, mas eu também fico assim, me coçando. Vou falar. E aí, estamos com Estela Mares lá, atuando com a gente. Temos a Luciana Pontual e o Arthur Carnavaro. E o Teatro de Quinta da Casa 17 é uma iniciativa da Companhia Maravilhas, foi um projeto idealizado por mim, empreendido por mim, e Plínio Maciel, inicialmente, e atualmente com Ana Nogueira, mas eu trabalho em parceria com o Espaço 3 de Copas, que fica a cargo dessa coisa de fotografia, vídeo, e é um super suporte assim, na hora de escrever projetos. Não, gente, sem parceria a gente não consegue vai lugar fazer pra lugar nada, nenhum, né? Eu não né? consigo fazer nada só. São quantas pessoas envolvidas no Teatro de Quinta? Olha,
Na Companhia Maravilha sou eu e a Ana Nogueira agora, né? E no 3 de Copas são 3 pessoas. Flávia Gomes, Kellen Link e Ricardo Maciel. 5 pessoas ao todo. Nosso tempo acabou. 3 quintas-feiras seguidas a partir de amanhã. Isso, Não é isso? casa17.maravilhas@gmail.com. As informações. Muito obrigada mais uma vez por vocês terem vindo hoje no Opinião Pernambuco. Uma pena que o nosso tempo acabou. A gente nem pôde falar da programação do Noites Cartomantes para dezembro, mas falamos de novembro. Obrigada, gente. Até uma próxima oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Muito obrigada pelos comentários e o Opinião Pernambuco volta amanhã.